Igreja, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 6, versos 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu, Isaías, disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca, e eis que brasa tocou, e ele disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez oramos ao Senhor agradecidos pela bênção da vida e da salvação e da Tua presença em nós. E a nossa oração, nosso pedido é que, ao meditar na Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que a Tua voz seja ouvida e que os nossos corações sejam alcançados por esta palavra, transformados, encorajados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz o ditado que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. É um ditado popular. Mas, ao contrário, aquilo que os olhos veem podem ter um efeito absurdo sobre as nossas vidas. Quantas imagens você viu essa semana que afetaram ou de certa forma causaram algum impacto em você? Uma imagem que talvez tenha deixado você triste, uma imagem que talvez tenha feito você chorar de emoção, uma imagem que talvez tenha feito você chorar de tristeza, uma imagem que talvez tenha feito você ficar incomodado a ponto de tirar o teu sono. Dependendo daquilo que a gente enxerga, pode promover um impacto imenso, mudanças imensas na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã com você. Quais os impactos na nossa vida daquilo que a gente enxerga? Esse texto de Isaías é um dos textos mais famosos do livro de Isaías, capítulo 6. E ele começa dando uma informação histórica. No ano da morte do rei Uzias, ele diz aqui. Aí quando você vai pesquisar, você descobre que o rei Uzias era o rei de Israel, e a morte dele aconteceu mais ou menos no ano 740 antes de Cristo. E se você ler lá em Crônicas, quando conta a história desse homem aqui, do rei Uzias, você vai descobrir que ele começou a reinar em Israel aos 16 anos de idade. E ele reinou por 52 anos.
E o período do reinado dele foi considerado a era de ouro em Israel. Claro, tirando a época de Davi, que foi uma época dourada em Israel. Mas a época em que Uzias reinou foi uma época de ouro. Foi um crescimento econômico imenso. O rei Uzias investiu na agricultura em Israel. Ele investiu em tecnologia naquela época. Imagine isso. Há 2.750 anos atrás, ele investiu em tecnologia para criar armas de guerra. Ele treinava um exército de mais ou menos 370 mil pessoas. Era muita gente, bem treinada. Então ele investia na agricultura, ele investia na tecnologia, ele investia no treinamento de pessoas, e ele conseguiu levar Israel para viver uma fase de ouro. E ele foi considerado um homem extremamente forte. Os reis, os povos ao redor temiam o rei Uzias e diziam: ele é um rei de grande força. Mas foi essa grande força a grande fraqueza do Uzias, porque nos últimos 10 anos do seu reinado, ele achou que podia fazer qualquer coisa, e ele achou que podia inclusive fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Se você ler a história dele lá em 2 Crônicas, você vai descobrir que ele, por exemplo, tomou o lugar de sacerdotes no templo. Ele tinha autoridade maior do que os sacerdotes, mas os sacerdotes tinham de Deus a ordem de cumprir o serviço do templo, a adoração. O incenso, por exemplo, quem fazia isso eram os sacerdotes, ninguém mais. O rei não podia fazer aquilo, ninguém podia fazer aquilo, a não ser os sacerdotes que haviam sido consagrados para aquilo, e eles passavam por um ritual, e eles tinham um estilo de vida para que eles pudessem fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então um dia o rei Uzias disse: não, eu vou fazer isso aqui. Foi lá, entrou no templo, pegou incenso e começou a passar o incenso no templo. Os sacerdotes chegaram e disseram: majestade, o que o senhor está fazendo? Ele disse: não, eu estou tomando conta aqui do pedaço, eu que vou passar o incenso agora aqui. E os sacerdotes disseram: não, o senhor não pode fazer isso. E eles enfrentaram o rei: o senhor não pode fazer isso aqui. Ele disse: eu posso, eu sou o rei. E eles disseram: o senhor não pode fazer isso. E naquele momento ele contraiu lepra. Ele passou os próximos 10 anos isolado numa casa, porque você sabe, já falei sobre isso aqui, o leproso não podia viver com outras pessoas. E ele viveu uma quarentena de 10 anos isolado de todo mundo. Então, quando isso aconteceu, o reino de Israel veio abaixo. Não por conta da questão financeira, entenda isso aí. Havia crescimento econômico, havia paz social, mas a falta desse comprometimento do rei com Deus fez com que o povo também começasse a andar no mesmo caminho. Então havia crescimento econômico, havia paz social, mas o coração do povo de Israel começou a se tornar frio e gelado, e eles começaram a se distanciar de tudo aquilo que tinha a ver com o Senhor, com o reino de Deus, ainda que eles prestassem culto. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2 de Isaías, você vai ver que Deus diz para eles assim: vocês vêm para me cultuar, mas eu estou vendo que o coração de vocês está longe de mim, a ponto de Deus dizer: não venham mais, prefiro que vocês não venham a ter vocês aqui com o coração frio, gelado. Eu não quero culto assim. Eu não quero só que vocês cantem da boca para fora. Eu não quero só que vocês façam as coisas com o coração distante daqui. Então, aquele povo acabou perdendo a visão de Deus. Os caminhos deles se tornaram tortuosos.
E o próprio profeta começou a ficar abatido com toda aquela situação, a ponto dele ter uma necessidade de uma restauração, de começar a desejar que a situação daquele povo fosse restaurada. E é por isso que ele começa dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. A minha pergunta para você é: a quem nós temos visto? Onde os nossos olhos estão fixados? Porque aquilo que os nossos olhos enxergam e fixam é o que vai determinar a nossa vida, é o que vai determinar os nossos sentimentos, os nossos caminhos e os nossos afetos. Aquilo onde você fixa os teus olhos, entenda isso, é o que irá determinar a sua vida. Isaías diz: eu vi o Senhor. Isso significa que ele colocou os olhos dele no Senhor. E ele disse: e o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono. O que ele quis dizer é que o trono de Israel estava vago, mas o verdadeiro trono, o trono que comanda o universo, o trono da soberania que controla tudo, continuava ocupado. Foi isso que ele quis dizer. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, o trono de Israel está vago, mas o verdadeiro trono continua ocupado. E essa é a grande vitória da nossa fé. A grande vitória da nossa fé é enxergar Deus onde Ele está exatamente. A grande vitória da nossa fé é você conseguir entender que Deus continua no trono, soberano, reinando sobre tudo e sobre todos. E foi isso que Isaías aprendeu. Ele disse: aqui está um caos, não há rei, não há mais gente de coração aquecido, não há mais caminhos retos, mas o Senhor continua a reinar. Então preste atenção nisso. Quando você diz assim, quando nós dizemos: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, você está dizendo: apesar do caos que cerca a minha vida, apesar do cenário ruim, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades, apesar das incertezas, apesar das agruras, o Senhor continua no controle de todas as coisas. E se eu sei quem está no controle, e se eu sei que é Deus que está no controle, então eu posso descansar o meu coração nele. Eu posso dormir tranquilo, porque apesar do caos, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, o trono continua ocupado, e Ele continua a controlar todas as coisas na minha vida, e Ele vai continuar a dirigir a minha vida, apesar de tudo, apesar das coisas ao meu redor não estarem do jeito que eu queria, mas Ele continua no trono. Amém? Então se lembre de uma coisa: quando as coisas parecerem em desordem na sua vida, doença, problema financeiro, problema familiar, depressão, angústia, incertezas, todos nós temos essas coisas, né? Às vezes a gente passa por isso. Quando essas coisas aparecerem, você perceber essas coisas, lembre-se disso.
Deus continua no trono. E Ele continua a ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E porque Ele está no trono, eu posso andar, eu posso viver. Por isso que Isaías disse: eu vi o Senhor. E aquilo acalmou o coração dele, porque ele percebeu: as coisas não estão soltas, o Senhor continua a conduzir todas as coisas. Essa é uma certeza que você e eu precisamos ter todo dia. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Amém? Amém. É bom saber disso. Eu vi o Senhor, disse Isaías. E ele teve uma visão. O que Isaías teve aqui foi uma visão maravilhosa, sobrenatural, celestial. E essa visão fez o coração dele aquecer. E essa visão renovou a vida dele, porque o próprio Isaías, o próprio profeta, estava abatido com toda aquela situação. E foi uma experiência fantástica. Uma daquelas experiências que nunca mais se repetirão. Ele nunca mais teve isso. Foi uma vez só. A experiência da vida dele. E ele poderia ter passado o resto da vida dele falando dessa experiência que ele teve. Isaías teve uma experiência que qualquer um de nós queria ter tido. Quem não gostaria de ter a experiência que ele teve? Eu vi o Senhor assentado. Quero explicar uma coisa para vocês. Nunca ninguém viu Deus. Quando Isaías diz ele viu o Senhor, os biblistas chamam isso de teofania. Teofania é manifestação de Deus. Ele viu uma manifestação de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele não viu o Senhor. Ele viu uma manifestação do Senhor, que já foi o suficiente para mudar completamente o cenário, a vida dele e o coração dele. E ele teve uma coisa que todo mundo quer ter: experiências. Tenho certeza que se eu perguntar para você, você não gostaria de ter uma experiência com Deus? Uma coisa assim, que você está no teu quarto, de repente o teu quarto enche de luz, enche de fumaça, de repente você cai de joelho, e uma voz fala com você, e aquilo faz você tremer todo, você passa o dia inteiro tremendo. Você não gostaria de ouvir uma voz clara dentro de você? Você não gostaria de ver a glória do Senhor? Algumas pessoas acabam tendo esse tipo de experiência. E outras pessoas, às vezes, querem tanto essa experiência, que esquecem que isso é apenas uma parte pequena do nosso relacionamento com Deus. A nossa experiência com Deus é diária. Às vezes, pontualmente, a gente é recipiente de uma coisa muito diferente daquilo que Deus faz conosco, que o próprio Deus, que a própria palavra chama a visitação do Senhor. Por isso que às vezes alguém diz: o Senhor me visitou. Mas ele já não mora em nós? Claro, mas é uma forma de dizer que a gente teve uma experiência diferente. Agora, a questão toda é a seguinte: eu quero experimentar Deus, eu quero sentir o poder de Deus, eu quero ser arrebatado aos céus, eu quero ver anjos no meu quarto. Isso tudo é muito bom, mas a pergunta é: e daí? E depois disso? O que é que isso vai me ajudar? Como saber que as nossas experiências com Deus têm sido verdadeiras? Como saber que o nosso dia a dia com Deus é uma coisa real, é uma coisa concreta, é uma coisa verdadeira? Como é que eu faço para saber
que aquilo que eu chamo de vida com Deus não é apenas uma experiência religiosa, emocional, que às vezes me faz chorar, que às vezes me faz arrepiar, mas fica só nisso. Esse texto é muito interessante, porque ele nos ajuda a entender pelo menos 3 coisas, 3 resultados que provam, que nos ajudam a discernir que a nossa experiência com Deus no dia a dia, seja ela uma experiência no dia a dia da oração, da palavra, da comunhão com a igreja, ou às vezes pontuadas por coisas sobrenaturais, esse texto nos ajuda a entender se essa experiência tem sido real ou apenas algo que fica na nossa pele. Eu vi o Senhor, disse Isaías. E a primeira consequência de ter visto o Senhor, e a primeira consequência daquele relacionamento com Deus, foi quebrantamento. Vida com Deus gera quebrantamento. Essa é a primeira consequência. Quando alguém diz, estou tendo vida com Deus, tenho comunhão com Deus, o Senhor tem trabalhado a minha vida, você precisa olhar para aquela vida e enxergar ali quebrantamento. Isaías, ao ver o Senhor, disse, ai de mim, porque eu sou pecador. A primeira consequência de uma experiência de avivamento, de uma vida com Deus, é um coração quebrantado. É a consciência que você tem de você mesmo. É o olhar que você começa a ter para dentro de você mesmo. E começa a enxergar exatamente quem você é. Quantos problemas nossos seriam evitados? Quantos problemas a gente evitaria se a gente tivesse essa atitude de Isaías, de olhar para si mesmo e dizer, ai de mim, Senhor. Sabe aquele sujeito que aponta o defeito de todo mundo, mas não olha para si mesmo? Como Jesus disse, tira a trave do teu olho para depois você tentar tirar o cisco do olho do outro. Primeira bem-aventurança, lá em Mateus 5, Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito significa o sujeito que acorda com a consciência diária de que ele é um grande pecador, de que ele merece o inferno, de que ele merece o pior castigo de Deus, que ele não tem nada na vida dele que possa atrair a atenção de Deus, a não ser o seu nojento pecado. Mas ele diz, Senhor, eu sou tão pecador, que se não for a tua graça, eu estou perdido. E Jesus disse, dessa pessoa é o reino de Deus. Bem-aventurado os pobres pecadores que se reconhecem pecadores, porque deles é o reino de Deus. Primeira consequência do relacionamento com Deus é que isso gera quebrantamento. A visão de Deus aquece aquele coração que se tornou frio por causa do pecado, por causa da indiferença, por causa da incredulidade, por causa dos caminhos equivocados que foram tomados. Quanto mais visão de Deus tem uma pessoa, quanto mais íntima de Deus é uma pessoa, mais quebrantado vai sendo o coração dela, mais aquecido vai sendo o coração dela, mais consciência ela vai tendo de quem ela é. E quanto maior a consciência que ela tem de quem ela é, mais de Deus ela vai recebendo e mais o coração vai ficando aquecido. Essa é a primeira consequência de alguém que diz, eu vi o Senhor. Quebrantamento. Segunda consequência é mudança de vida.
O texto diz que depois de Isaías ter dito: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador, tenho lábios impuros, habito num povo de lábios impuros. O texto diz que veio um anjo, um daqueles serafins, que tinha 6 asas, tomou uma brasa do altar e queimou os lábios dele, dizendo: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Houve perdão, porque houve arrependimento. E arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de caminho. Então a segunda consequência de termos vida com Deus é mudança de vida, de dentro para fora, que começa aqui dentro da gente. O perdão significa que a gente pode voltar novamente, que a gente tem uma nova chance, que a gente tem um novo caminho. O perdão de Deus significa que a gente não precisa ficar remoendo o nosso passado, remoendo os nossos pecados, os nossos erros. Significa que a gente não precisa deitar na cama da culpa toda noite, mas que a gente pode viver uma vida livre, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nos lava de todo pecado. Relacionamento com Deus sem mudança de vida não é relacionamento, é apenas religiosidade. Porque não existe relacionamento sem cruz, não existe relacionamento com Deus sem conversão, sem novo nascimento. Verdadeiro relacionamento com Deus traz mudança de vida, traz mudança de caráter e faz e determina e gera profundas mudanças na nossa existência. Primeira consequência de uma vida com Deus, quebrantamento. Segunda consequência de uma vida com Deus, mudança de vida, de caráter, de temperamento, de caminhos, de valores, de prioridades, de decisões. Você está me ouvindo, né? Você está me seguindo. Tudo isso que eu falei até agora você já ouviu muitas vezes. Essa é uma palavra muito simples, que eu quero apenas relembrar você. E a terceira consequência da gente ver o Senhor, da gente se relacionar com Deus, é a disposição para servir. Após Isaías ser perdoado, ele recebeu o chamado de Deus, e ele entendeu que o Senhor possuía uma missão para ele. Ele era profeta, e ele tinha um caminho longo para percorrer em Israel, e Deus o lembrou daquela missão que ele tinha, e ele disse: Senhor, eu estou aqui pronto para aquilo que o Senhor precisa de mim. Sabe por quê? Porque o relacionamento com Deus nos prepara para a missão. O relacionamento com Deus nos empurra para servi-lo. Caso contrário, a nossa adoração não passará de um teatro bem ensaiado, de palavras vazias, que logo vão ser esquecidas, de arrepios que não vão mudar nada na nossa vida. Sem essa disposição para a gente se colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para o Senhor fazer da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Sem essa disposição, dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, isso não quer dizer nada, isso não vale nada, porque só pode dizer santo, santo, santo quem em seguida tem a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Só pode dizer santo, santo, santo quem tem a coragem de dizer depois: Senhor, a tua vontade e não a minha. Só pode dizer santo, santo, santo aquele que em seguida tem a coragem de dizer: os teus planos, Senhor, e não os meus. A tua vontade, Senhor,
e não a minha, os teus caminhos, Senhor, e não os meus, o Senhor primeiro e eu em último, o Senhor crescendo e eu diminuindo. A nossa visão de Deus é verdadeira quando ela nos impulsiona a servi-lo. As nossas experiências com Deus são verdadeiras quando isso gera uma nova forma de viver para Deus e para as pessoas. A nossa adoração a Deus, nosso relacionamento com Deus é concreto quando isso nos leva a viver uma vida de significado, de propósito, de crescimento, quando nos leva a gastar a nossa vida no reino de Deus. Aí sim, quando você diz, eu vi o Senhor, todo mundo vai acreditar. Aí sim, o relacionamento com Deus fará sentido. Quando você vê o Senhor, e isso faz você andar de cabeça erguida nesse mundo, vivendo os propósitos de Deus, vivendo de uma forma vitoriosa. Esse ver o Senhor que nos faz andar em meio ao caos com confiança. Esse ver o Senhor que nos faz andar com segurança em meio à tempestade, que nos faz andar com convicções em meio às incertezas, que nos faz passar pelo vale da sombra da morte em paz, que nos faz percorrer com perseverança o longo caminho da vida cristã. Aí sim faz sentido, aí sim, porque a visão de Deus nos faz enxergar a nós mesmos enviados nesse mundo de caos. Aí faz sentido você dizer, eu vi o Senhor. Quantos que dizem, eu vi o Senhor, mas não saem do lugar? Eu vi o Senhor, mas não muda de vida. Eu vi o Senhor, mas não cresce. Eu vi o Senhor, mas não gostam de servir. Eu vi o Senhor, mas não buscam a comunhão da igreja, dos santos, do povo de Deus. Toda vez que você diz, eu vi o Senhor, isso tem que sair não só da sua boca, da minha boca, mas isso tem que exalar da nossa pele, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos afetos, da nossa prática de vida, do nosso jeito de viver. Ser cristão não é brincar de mar vermelho, é atravessar o mar vermelho. Não é brincar de andar sobre as águas, é andar sobre elas. Ser cristão não é brincar de falar da ressurreição de Jesus, mas ser cristão é viver todo dia no poder dessa ressurreição, porque é pelo poder dessa ressurreição que a gente vive. E quando a gente canta, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, a gente está falando uma coisa muito séria. A gente está vivo aqui, porque Ele ressuscitou. E Paulo disse, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, precisa estar aqui dentro da gente, porque esse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o que nos fará viver todo dia. Você está entendendo, né? Tudo isso. Quebrantamento, mudança de vida, desejo de servir ao Senhor e cumprir a sua missão no mundo. Eu quero terminar essa palavra para a gente ir para a nossa ceia, que é o nosso momento mais do que especial. A visão de Isaías, a visão que Isaías teve do Senhor, foi para Isaías um novo caminhar. E quando ele viu o Senhor, o coração dele derreteu. E o coração dele foi renovado. A mente, o coração, sua alma, suas moléculas, suas células, seu cérebro, tudo começou a ser remodelado.
porque ele viu o Senhor. Foi uma experiência de renovação do coração, da mente, da alma, dos caminhos, da motivação para viver. Quem sabe nesse domingo cedo, mesmo sem você perceber, você tenha orado assim: Senhor, aquece meu coração novamente. Quem sabe você precisa enxergar o Senhor novamente. Quem sabe você precisa que a brasa viva do altar venha e toque os seus lábios, seu coração, sua mente, sua vida. Quem sabe as brasas vivas do altar ajudem você a ficar livre de tudo aquilo que impede você de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Quem sabe você precisa disso hoje, nessa manhã. Dizer: Senhor, limpa-me, livra-me, me liberta, porque eu quero dizer: eis-me aqui completamente. Permita que nessa manhã, Senhor, purifique a sua vida, liberte a sua vida, para que você tenha uma vida relevante, uma vida de significado, para que da sua boca saia sempre: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque são essas pessoas que Deus procura. Deus procura gente que diz: eu estou aqui, Senhor. Ele não procura gente perfeita, ele não procura gente com asas. Ele já tem os anjos, que tem 6 asas, para que tanta? Ele não procura asa em você, ele só procura em você uma coisa: alguém que diga: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, para a glória do teu nome. Como disse o apóstolo Paulo em Atos 20, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha vida e gaste a minha vida no reino de Deus. É esse tipo de gente que Deus procura. Quem sabe hoje é o dia de você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que você pode fazer isso hoje? Feche os seus olhos. Eu não sei como está o seu coração, eu não consigo enxergá-lo, mas Deus sabe. Quem sabe hoje é o dia de você dizer: Senhor, aquece o meu coração. Senhor, aquece a minha vida. Faz meus lábios puros, faz meu coração puro. Liberta-me dos meus pecados, liberta-me das minhas esquisitices. Senhor, e renova a minha vida com o teu chamado, para que eu sempre possa dizer: envia-me a mim, Senhor, aqui eu estou. Se é isso que você deseja, repita aí no seu coração, apenas para você e Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou um pecador e habito num lugar pecaminoso, e o caos está ao meu redor, mas eu entendi
que o Senhor continua sendo Deus, soberano, dominando sobre tudo e sobre todos. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor renove a minha vida, Senhor, e que o Teu chamado sempre ecoe no meu coração, e que de mim sempre saia a proclamação de quem diz: eis-me aqui, conte comigo. Assim eu me consagro ao Senhor, para a Tua glória, Jesus. Amém.